Começa agora o quadro e doutor Fernando Gomes já está aqui conosco. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Elisa. Tudo azul, né? Tudo azul hoje, né? Alá Roberto Carlos aqui nesse estúdio. Boa segunda-feira para todos nós, boa semana para todo mundo. Você sabe, e eu quero lembrar que você pode participar aqui da nossa conversa pela hashtag Correspondente Médico. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é que a terra tremeu na Bahia, né, gente? Que susto para os moradores do estado. Isso foi neste domingo e foram 2 tremores. O primeiro foi sentido por volta das 8 horas da manhã pelos moradores de pelo menos 80 cidades de diferentes regiões, ali pegando cidades do Recôncavo, o Vale do Jiquiriçá, além da própria capital, Salvador. Tem relato também de gente que sentiu o chão tremer. E aí esse tremor, que foi de 4,6 de magnitude, voltou no fim da tarde, menor, mas voltou, viu? Aí já foi na magnitude de 2,7, mais precisamente na cidade de Amargosa, segundo cálculos do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O motivo dos tremores, evidentemente, ainda vai ser mais bem investigado. Doutor, a gente conversou com alguns especialistas que disseram que pequenos tremores são comuns, muitas vezes a gente nem sente, e que isso é comum até em várias partes do Brasil, numa força bem menor. E no Nordeste é mais comum ainda. Só que mesmo assim, a gente no dia a dia não percebe, não sente isso. E esse susto, o que acontece no nosso cérebro quando de repente a gente sente, e as imagens comprovam, né, tudo tremendo, as janelas batendo e aquele pavor sem saber o que exatamente está acontecendo? O que acontece, Elisa, é que a nossa vivência é de algum controle em relação ao contato que a gente tem com o solo e com os nossos corpos, com o próprio ambiente da face da Terra. Se de alguma forma você começa a receber informações vibracionais de uma forma diferente, você percebe que algo não está normal e não está ok. Principalmente se você consegue visualizar alterações físicas, como por exemplo o que a gente viu naquela cena mostrando o supermercado. O que é normal? O nosso sistema de alerta fica totalmente ativo e com isso a gente aumenta a nossa percepção de outras informações. Junto com isso vem sim um estado de estresse, pelo menos naquela fase inicial, para que você possa tomar as precauções frente a uma situação realmente inusitada. Para quem nunca andou de barco, quando tem a primeira experiência, só o fato de você entender o vai e vem das ondas do mar, aquilo já é desafiador e muitas pessoas chegam a ter náuseas e manifestações neurológicas como forma de resposta. Agora, isso é uma coisa fácil, você vai lá, toma um barco e anda e tem a experiência. Agora, você imagina uma situação em que você tem total domínio do ambiente e, de repente, você é desafiado por algo que mude as regras e as leis básicas da física em relação ao que você tem de memória do seu relacionamento com o corpo físico da Terra. Nesse caso do barco, excelente exemplo, porque mexe com o labirinto da pessoa, é isso? E no caso de um tremor, é uma sensação diferente? Ela pode mexer com o labirinto também, mas você acaba acionando diversos receptores que a gente tem no nosso corpo inteiro, inclusive nas articulações, músculos, faces, na própria pele, dando pra gente essa sensação vibracional que foge muito do normal. Por isso que acaba sendo muito desafiador. E junto com isso você imagina, né, pessoas que reagem de forma diferente, além daquela sensação de estarem mareadas, com a sensação de pânico propriamente dito. Porque é lógico, lá tem pouco, mas quem nunca assistiu um filme ou viu algum documentário sobre esse tipo de problema? Então, rapidamente você faz a conexão e você não tem noção do quanto que aquilo pode ser grave ou não, ou quanto que aquilo pode comprometer a sua vida e a integridade do seu corpo físico. Pois é, essa insegurança, essa instabilidade deve mexer, que é uma loucura com o nosso cérebro. Inclusive, a gente traz agora o relato da baiana Paula Amália, que falou com a gente aqui na CNN e disse que nem imaginou que se tratasse de um terremoto quando ela começou a sentir ali todo esse tremor. Vamos ouvir. A área de limpeza, onde eu lavo roupa, ela é coberta com teto de zinco. E eu senti também estremecer. E eu achei uma coisa estranha. Eu disse, nossa, deve ter passado um caminhão aqui, mas um caminhão vai causar esse impacto. E eu levantei para ir ao banheiro, escovar o dente, tomar um banho. E meu filho estava aqui na sala, na copa cozinha onde eu estou, e ele comentou comigo. Estava assistindo televisão sentada no sofá, ele disse, minha mãe, eu acho que passou um caminhão e eu senti o sofá tremer. Na hora a gente faz conexões, né? Então, quando o caminhão passa na rua, muitas vezes treme. Às vezes um avião que passa muito baixo, né? Um jato muito veloz, pode fazer tremer uma casa. Mas aí depois eles foram detectando que não tinha nada a ver com nada e que de fato o chão tinha tremido. Isso pode chegar a causar um trauma na pessoa que passa por esse tipo de situação?
Se existe uma alteração muito relevante, muito importante, sustentada, e vem todo esse pânico, essa preocupação de um acidente grave acontecer, sim, pode provocar o que a gente chama de síndrome do estresse pós-traumático. O que acontece? Esse trauma que aconteceu no cérebro por essa associação emocional súbita, ele pode ficar gravado e você pode ter sintomas e sinais de flashback, de você viver isso novamente. Você pode ter sintomas físicos, então algumas pessoas sentem dor de barriga, sentem dor de cabeça, sentem instabilidade emocional, alteração do sono, pesadelos e um medo incrível de passar por essa experiência novamente. Exatamente. Então, por exemplo, ontem a gente entrevistou uma moradora aqui ao vivo na programação da CNN e ela contou pra gente que ela sentiu a primeira vez o tremor e logo foi pra rua para ver o que estava acontecendo. E que depois ela sentiu mais 8 vezes. E ela narrou pra gente o seguinte, que ela estava sem coragem de entrar de novo na casa dela, porque não sabia se aquilo poderia acontecer de novo. Então, isso pode causar essa insegurança nos moradores, de ficar dentro de casa, que é o lugar onde a gente geralmente mais se sente seguro no planeta, de repente ter a possibilidade de tudo cair por causa de um tremor. Exato, e ainda sabendo que as nossas construções não são preparadas para isso, porque nós não temos histórico disso. Por exemplo, diferente de Portugal, de Lisboa, onde já passaram por situações semelhantes e toda a arquitetura e construção civil é feita dessa forma. Então, isso é uma porta de entrada para ela ficar atenta, porque ela pode desenvolver a necessidade de um apoio psicológico para resolver esse tipo de situação, que muitas vezes impede a pessoa de ter uma vida normal. O baiano Leandro Hatter só acreditou que realmente se tratava de um terremoto depois de vasculhar as redes sociais. Vamos ver. Eu achei meio que eu estava maluco, só percebi mesmo depois que eu desci, porque meu quarto fica no 3º andar e o quarto de minha mãe fica no 2º andar. Eu fui conversar com ela. Ela, eu senti um tremor de terra. Eu disse, eu também senti. E aí também, depois dos grupos de WhatsApp, e fui verificar nas redes sociais, nos sites de notícia, e aí sim foi que eu me dei conta que de fato foi um tremor de terra. E depois que todo mundo percebeu que, ok, ninguém se machucou, menos mal, né? Não tiveram ali grandes problemas, algumas casas com alguns problemas mais pequenos diante da possibilidade que poderia ser, a rede social virou até uma festa, uma brincadeira, dizendo que a terra tinha tremido na Bahia, que é a terra do carnaval, que são os baianos cheios de energia, enfim, conseguiram virar a chavinha para até ver humor em cima disso. Mas o fato é que na hora que isso acontece, faz com que o ser humano entre num estado de instabilidade. A gente tem uma mania de querer ter controle de tudo, correto? E aí, quando vê que perdeu o controle e não tem o que fazer, não tem um botãozinho que desliga e que pode tremer de novo, isso gera um choque emocional na gente, essa falta de controle? Gera, principalmente porque a gente vê abalada a nossa conhecida zona de conforto. Como você falou, a minha casa acaba sendo meu reino. Ali está tudo bem, nada de mal acontece. Dentro, E quando eu falo casa, isso se extrapola para as ruas da minha cidade, para a minha cidade e tudo mais. Mas eu achei incrível, porque realmente, né, o bom humor do brasileiro, e principalmente do povo baiano, com toda essa alegria que tem, fazendo uma analogia aí, a terra do carnaval, a terra da festa, né? É uma forma, na verdade, de dar um truque no cérebro e não trazer. E para esse evento, né, algo que foi tão isolado e tão pouco comum, algo que possa ser traumático de uma forma definitiva para o psicológico de todo mundo. Exatamente. No fim, ninguém se machucou, é isso que importa, ainda bem. Vamos agora para o nosso próximo tema. Participe da nossa conversa pela hashtag correspondente médico. Um assunto aí que tomou conta do fim de semana também foi o anúncio da morte do ator do filme Pantera Negra, que se tornou a mensagem, veja só, mais curtida na história do Twitter. Essa postagem, feita na conta de Chadwick Boseman, recebeu mais de 7 milhões de likes e foi retweetada por 3 milhões de pessoas. Muita coisa. Qual foi o motivo da morte? O ator morreu vítima de um câncer no cólon. Ele nunca divulgou que enfrentava a doença, por isso que gerou um susto ainda maior nas pessoas, mas enfrentava ali pelo período de 4 anos e se manteve gravando, dando entrevistas. Só nos últimos meses que foram percebendo que ele estava parecendo muito mais magro que o normal e ligaram a chavinha ali de opa, algo de errado acontece com o ator. E a morte gerou uma comoção enorme no mundo, rendeu muitas homenagens. Doutor, como explicar, daqui a pouco eu lhe pergunto, inclusive, até a respeito do câncer, mas como explicar essa comoção
até na cabeça dos fãs, quando morre uma pessoa que a gente tem essa sensação de intimidade por ver sempre numa tela, num filme, e mais pela representatividade de ser um homem negro e trazendo até a figura de um super-herói para o cinema. Você imagina, né? Ele é um homem incrível. Ele chama a atenção de todos, porque de fato ele representa tanto a raça negra frente a toda essa questão que a gente vê do mundo, a diversidade. A gente observa um super talento no cinema, realmente foi um filme incrível. E ele é um cara jovem, uma pessoa que se cuida, pessoa que é exemplo para muitos e muitas jovens e pessoas que gostam do cinema e sabem do que a gente está falando. Então, assim, isso provoca uma comoção e um espanto, né? Porque ninguém quer perder um fã. Um fã não quer perder jamais alguém que ele ame, admire e tem como um exemplo de boa vida. Aí o senhor falou agora, assim, uma pessoa jovem, realmente tem 43 anos, né? A gente trouxe esse registro. Uma pessoa ativa e que durante o próprio processo do câncer, aparentemente não se abateu, assim, estou falando de maneira superficial, porque, claro, não conheço a intimidade, mas, assim, no sentido de trabalhava ainda, gravava, não contou para as pessoas, dava entrevistas numa boa, sorrindo, sempre com uma mensagem muito positiva e de muita força com as questões raciais, e morreu de câncer. Então, isso torna ainda mais surpreendente esse fato? Exato, porque os fãs e todas as pessoas que seguem não tiveram o passo a passo para entender o que vem acontecendo. Você até lamenta, mas aceita uma morte que apareça fruto de um acidente, por exemplo, que subitamente aconteceu, ou então alterações vasculares no corpo, como um infarto, um acidente vascular cerebral, uma hemorragia interna. Aí você consegue entender que alguma coisa aconteceu de uma forma súbita. Agora, um câncer, a gente sabe como funciona, né? Tem todo um processo diagnóstico, tem um processo de tratamento específico e, por mais agressivo que ele seja, existe um tempo em que você pode maturar esse conhecimento e esse entendimento do que pode vir a acontecer. Vamos ao câncer, então. Ele morreu de qual tipo de câncer e é normal as pessoas morrerem desse tipo de câncer? É assim, câncer coloretal, que acaba sendo o segundo mais comum no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma estatística de aproximadamente 41 mil novos casos nesse ano de 2020. Estatística essa alimentada pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. Só vem depois do câncer de pele do tipo não melanoma. O que acontece? Existem fatores de risco para esse tipo de câncer, Elisa. Então, por exemplo, a dieta muito rica em carnes vermelhas, em gordura e muito pobre em fibras, e aqui eu estou falando de salada, de legume, de fruta. O hábito do tabagismo, o hábito de ingerir bebida alcoólica, o sedentarismo, a obesidade, além de fatores como, por exemplo, doenças crônicas do aparelho digestivo, e aqui principalmente falando do cólon, né, que é a parte distal do cólon, como, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, colocam essa pessoa numa situação adicional de apresentar esse tipo de câncer. O que é, desculpe, parte distal do cólon? A gente imagina o seguinte, do intestino. A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino grosso é a parte final, em que tem algumas porções que são principalmente responsáveis pela absorção de água, pela absorção de algumas proteínas, e é ali que é formado todo o bolo fecal, e então é preparado de uma forma muito tranquila e muito harmônica toda a homeostase do corpo. Ali a gente tem a flora intestinal, que também produz vitaminas que são inclusive absorvidas pelo próprio intestino. O quadro clínico geralmente vem com dores, com sangramento nas fezes, com diarreia ou prisão de ventre. E depois de um certo tempo, justamente pode aparecer com a questão da perda de peso. Então pode ter um caráter indolente que apareça de uma forma lenta e progressiva. Todos esses exemplos que você nos trouxe agora, eles podem causar inúmeros tipos de cânceres, correto? Mas o do cólon exatamente, geralmente é conectado com que tipo de problema? Com a parte alimentar. Então, dieta muito rica do seu dia a dia, de carne vermelha com gordura e muito pobre de fibra, por isso que é tão importante comer salada, comer legume, comer fruta, ela pode ocasionar e tem uma correlação maior com o surgimento desse tipo de câncer. Essa é a hora que as mães e os pais que estão assistindo a gente falam para quem está ao lado, viu, tô te falando, tem que se alimentar bem para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E falando ainda sobre
o número de casos desse tipo de câncer aqui no Brasil, o câncer que mais mata é o de pele, correto? O câncer mais comum que aparece é o câncer de pele, em termos de número. Ah, tá, o que é mais comum que aparece. Isso. O que a gente tem é ele em segundo número e tem uma distribuição muito semelhante entre o sexo feminino e o sexo masculino. Então, existe uma correlação genética evidente e existe uma correlação com os nossos hábitos, principalmente os hábitos alimentares. Muito bem, tá aí aprendendo um pouco mais aqui com o doutor Fernando Gomes e, evidentemente, lamentando pela perda de mais um ser humano para essa doença terrível que é o câncer. Doutor, bom dia, boa segunda-feira, eu desejo que a nossa semana seja ótima e amanhã, terça, estamos aqui de novo. Isso mesmo, bom dia para você, Elisa, bom dia para todos vocês, até amanhã e até amanhã, Rafael Colombo.